Olá, muito boa tarde. O programa Eclésia está hoje na cidade de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, nos Açores. Viemos acompanhar este itinerário final dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude, que percorreram todas as ilhas do arquipélago açoriano. Temos aqui connosco o Padre Norberto Brum, que é o responsável pela pastoral juvenil na Diocese de Angra e também o coordenador do Comitê Organizador Diocesano desta peregrinação dos símbolos. É uma operação complexa esta de levar os símbolos da Jornada da Juventude a todas as ilhas do arquipélago, mas também foi um momento que deixa marca nesta Diocese. Sem dúvida que foi e é um momento marcante na vida da nossa Diocese. Os símbolos já estiveram cá uma vez, em 2011, no contexto da Jornada Mundial da Juventude de Madrid, e agora regressam, mas vezes 9. E de facto foi uma operação complexa, que careceu do apoio da Força Aérea Portuguesa, das empresas de transporte marítimo, de várias entidades, mas foi possível. E de facto é como a mulher que depois de dar à luz esquece das dores do parto. Estamos felizes. Estamos realizados, a juventude açoriana está feliz, está motivada, foi mobilizada e de facto foi um momento de graça e de bênção neste ano, pós-pandemia. Podemos dizer que os símbolos foram o primeiro grande evento depois da pandemia na nossa Diocese. Uma Diocese sem bispo, mas que não deixa de ter um pastor, não deixa de ser conduzida pela ação do Espírito Santo. E de facto este foi um momento crucial, porque nesta caminhada de preparação para a Jornada Mundial da Juventude foi um marco não só na proximidade dos símbolos, na divulgação da própria jornada, mas sobretudo fez-nos sentir esta comunhão e esta unidade do todo da Igreja. Já na nossa Diocese é difícil experimentarmos esta unidade, porque é uma Diocese separada pelo mar, 9 ilhas, e às vezes internamente sentimos dificuldade em experimentar esta unidade, esta comunhão. E os símbolos uniram-nos uns aos outros, a nível da Diocese, e uniram-nos à Igreja Universal. E está a ser um momento de graça, de bênção, que queremos que seja de motivação, de entusiasmo e de voltarmos a esta normalidade, uma normalidade que se quer diferente. E a passagem dos símbolos fez esta convocação, algo de diferente. Não mantermos o mesmo, mas sermos diferentes, sermos ousados, termos a coragem da novidade, sermos criativos, poéticos, como nos pede o Papa Francisco. Os símbolos começaram este itinerário pela Diocese do Algarve, já lá vão uns meses consideráveis. Nessa altura penso que começaram também, desde logo, a preparar o dia em que os símbolos chegariam aqui ao vosso arquipélago. Qual era a ambição, o desejo, a perspectiva que tinham e que gostariam de pôr em prática quando os símbolos aqui chegassem? Como é que começaram a preparar este itinerário? A ideia foi logo a partida vezes 9. Todas as ilhas. O tempo não era muito, para percebermos um pouco da logística, nós gastamos cerca de uma semana só em viagens. O que, de facto, trancou alguns dias nas ouvidorias, nas paróquias. A nossa ambição era inicialmente todas as ilhas, e o que conseguimos, passar por todas as ouvidorias, a ideia inicial era a possibilidade de passarmos por todas as paróquias. Não eram assim tantas, mas implicava realmente um maior espaço de tempo. E depois era que cada ouvidoria pudesse desfrutar do tempo necessário, o tempo útil, para desfrutar a presença dos símbolos. E assim aconteceu. Houve ouvidorias maiores, com mais dias, outras com menos dias, com celebrações de ilha nas ilhas maiores, celebrações a nível de ouvidoria nas ilhas mais pequenas, mas de facto a ideia que foi atingida, era que todos tivessem a possibilidade de estarem perto dos símbolos, que ninguém ficasse de fora desta dinâmica, que ninguém ficasse de fora deste projeto e contemplarmos todas as instituições ligadas à juventude. Daí que os símbolos visitaram centros de acolhimento, visitaram escolas, visitaram creches, visitaram jardins de infância, escolas privadas, colégios, diversas instituições e depois que, se houvesse ainda tempo, que elas pudessem chegar a outras pessoas, às famílias, aos idosos e aos doentes. E assim aconteceu nos lares de idosos, centros de convívio, casas de saúde e foi uma alegria podermos estar nessas instituições, porque esta gente não vai presencialmente à Jornada Mundial da Juventude, mas também fazem parte, na medida que podem acompanhar na oração, na divulgação, no falar, e aproveitamos sobretudo os mais velhos para falarem aos mais novos de João Paulo II. Foi o Papa que ofereceu os símbolos. E então, para aqueles do meu tempo, da minha juventude, o João Paulo II é que era o nosso Papa. Agora já não é. E há jovens que ouvem falar de João Paulo II, mas não têm já uma percepção, não conviveram, vamos dizer assim, com ele. E aproveitávamos também os mais velhos
para falarem das experiências que tinham com João Paulo II. E aqui vem muito ao de cima a visita que João Paulo II fez aos Açores. Aquilo que ele disse aqui em Ponta Delgada aos jovens, que não tivessem medo de ser santos, que não tivessem medo de assumir a sua vocação. Isto foi trazido ao de cima e quisemos trazer de facto ao coração dos jovens esta mensagem, reabilitar um pouco a mensagem que o João Paulo II deixou-nos aqui nos Açores. O que foi conseguido e, para surpresa, de facto, em muitas ilhas, particularmente as mais pequenas, houve uma grande mobilização, houve uma grande participação, mesmo em dias feriados. A altura do ano não foi mais conveniente para nós, é verdade. O mês de junho é o mês dos Santos Populares. Temos aqui São Pedro, São João, assim, à grande. É o mês das festas do Espírito Santo. E aqui os Açores, como em nenhum lugar do país, celebram o Espírito Santo. E foi desafiante vivermos os impérios do Espírito Santo com a presença dos símbolos, nomeadamente na Ilha Graciosa, na Ilha do Pico, Faial e na Ilha Terceira. Mas conseguimos, de facto, fazer este casamento entre o Espírito Santo e os símbolos, o que foi bonito, foi bonito. E depois vem o Corpus Christi com as procissões e os símbolos ir participar na procissão do Corpus Christi já aqui em São Miguel. E de facto foi desafiante todas estas celebrações serem encaixadas na presença dos símbolos. E isto constituiu estímulo também e desafio, envolvimento para os jovens, eles que por vezes dizem que estão adormecidos, que não têm a expressão que gostariam de ter. Isto vai espevitar um bocadinho a juventude do arquipélago? Sim, sem dúvida. E não são os jovens, mas para mim, e com surpresa também, vi espevitar os próprios sacerdotes, o próprio clero, porque em todas as ilhas o clero participou em massa, em todas as ouvidorias. Nas ilhas mais pequenas, o clero todo da ilha presente, na recepção, na vivência, mobilizou as equipas de coordenadoras de pastores juvenis de cada ouvidoria. Começou por aqui, mobilizar as equipas de ouvidoria na preparação desta peregrinação. Nós, a nível do Comitê Diocesano, elaboramos o programa e fizemos um esquema de proposta, mas depois cada ouvidoria, cada ilha é que programou, fez o seu próprio programa, nós não interferimos, demos sugestões. Houve duas celebrações diocesanas, a de abertura na Catedral e agora a de encerramento aqui em Ponta Delgada junto ao Santuário do Santo Cristo, mas depois cada ouvidoria teve a plena liberdade e imobilizou as equipas de pastoral do juvenil de cada ouvidoria, de cada ilha, o próprio clero, os movimentos e os jovens. Isso foi quase como uma torrente. Os jovens praticamente foram quase os últimos a serem mobilizados, mas foram os protagonistas, porque todo o trabalho, todo o dinamismo foi com os jovens e pelos jovens. Não foi fazer coisas para eles, mas foi envolvê-los nas próprias dinâmicas. E aqui, de facto, todos os ouvidores foram muito felizes porque envolveram os jovens, colocaram-nos na frente das realizações, dos eventos, e deram-nos prioridade. E é isso que, de facto, é pedido. Foi um espevitar da juventude? Foi um reanimar? Foi um voltar, o trazer de volta os jovens? Foi. Não foi aquelas massas que nós pretendíamos, a gente sabe que não acontece, mas a prioridade foi, vamos começar por aqueles que nós ainda temos, começar por estes, reabilitar a chama destes que ainda nós temos, destes que ainda faziam parte dos grupos, e que estes sejam fermento para os outros. E de facto nós vimos, principalmente nas ilhas onde os símbolos tiveram mais de um dia, em que os jovens começaram a ser protagonistas trazendo outros jovens, e houve esta mobilização da própria comunidade, e nós pretendemos envolver também as famílias dos jovens nessa dinâmica. As famílias, os mais velhos, todos juntos. E era curioso, houve situações em que os próprios mais velhos quase que se atropelavam para transportarem os símbolos. E a gente dizia, prioridade aos jovens. E a gente não faz mal, porque eles também são igreja. E então era bonito vermos as famílias, os pais com os filhos, a transportarem os símbolos. Houve momentos bastante interessantes. Houve aqui pais que motivaram os filhos a irem porque eles próprios já tinham participado, não é? Exatamente, e a gente aproveitou em todas as ilhas e em todas as ouvidorias, aproveitamos famílias, casais e outros jovens que já tenham participado na Jornada Mundial da Juventude para darem testemunho. Aproveitamos a presença dos símbolos para falarmos da jornada e para levarmos uma palavra e explicarmos o que é a Jornada Mundial da Juventude. E de facto esse objetivo foi conseguido. Em todas as ouvidorias houve testemunhos, houve festa e sobretudo nós pedimos a todas as equipas que esta presença dos símbolos fosse uma festa de jovens e foi conseguido em muitas ouvidorias uma festa. Houve até pessoas que estranharam a forma como os jovens estavam-se a relacionar e a perguntar, mas isto não é assim tão católico. Que os jovens vinham a cantar e a dançar com os símbolos. Recordo em Vila Franca, fomos até o alto do Monte do Senhor da Paz com os símbolos e quando viemos, a Vila Franca marca muito a diferença pelo São João
viemos a ritmo de marcha, os jovens pulavam, os jovens dançavam, os jovens cantavam e foi uma expressão de alegria e alguém dizia, esta é a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja que faz festa, a Igreja que se aproxima. E mais, aproveitar a presença dos símbolos para desmistificar um pouco a Igreja, porque isto parece às vezes que é tudo assim, tem que ser tudo com caras de funeral ou de velório e a gente percebeu que não. E esta expressão da festa foi assumida por todos. Podemos dizer, de alguma forma, que parte desta jornada da juventude já foi vivida aqui neste itinerário pelas Ilhas dos Açores. No entanto, neste momento há muitos jovens empenhados e dedicados em pequenas vendas, em angariações de fundos, para prepararem a sua viagem para o continente, a participar nas Jornadas de Lisboa. Exatamente, há jovens que já se mobilizam, já há algum tempo estão preocupados também com a questão das suas viagens. Não nos esqueçamos que, além da inscrição na jornada, temos esta viagem de avião, que nos faz, que encarece um pouco a nossa participação. Desde o início, mesmo quando questionavam o valor da inscrição, o valor das viagens, nós dizíamos que o mais importante agora é trabalhar em duas frentes. Na primeira e a mais importante, na parte espiritual, prepararmos no coração e a vida para a participação na jornada. Depois prepararmos também monetariamente, porque isto implica alguns custos, as deslocações, a inscrição, e trabalhamos também nesta frente. E de facto os jovens estão a trabalhar, os jovens estão a mobilizar-se. Nós também, como Comitê Diocesano, estamos a negociar com as entidades regionais a criação de um programa específico da Direção Regional da Juventude para apoio aos jovens peregrinos de todas as ilhas. Queremos que haja a maior participação possível dos jovens dos Açores. Em Madrid fomos 150 açorianos, não podemos ser nem 300 nem 400, temos que ser muito mais em Lisboa. E a presença dos símbolos já foi a experiência um pouco da Jornada Mundial da Juventude. Ainda no Viaduto de Ribeira Grande fizeram diversas atividades, diversos encontros, diversas partilhas e aproveitávamos a deixa e dizíamos, a jornada é um pouco isto. Isto é a jornada, esta é a vivência de comunhão, de unidade, e dizia, agora multiplica isso por milhões de jovens, multiplica isso agora por muita gente, por muitas realizações, por muitos concertos, por muitas catequeses e sobretudo, coloca lá o Papa Francisco. E de facto começou aqui esse bichinho. E entretanto, o que é que se sabe já de pré-jornadas? Alguns destes jovens disseram-nos que também já estão a preparar o acolhimento de alguns que poderão aqui chegar. O que é que se sabe, ou que países poderão passar aqui pelos Açores a caminho de Lisboa? Olha, já são muitos aqueles que nos contataram e que nos pedem esta participação nas pré-jornadas. Temos, por exemplo, jovens do México, do Brasil, Porto Rico, da Espanha, da França, da Holanda. Há bastantes jovens já a questionar-nos e a quererem participar. Claro que nós somos um pouco limitados ao nível das famílias, temos comunidades mais pequenas, famílias mais pequenas, mas estamos a trabalhar na participação e na vivência dos dias nas dioceses, usando como o slogan acolhe um peregrino como um romeiro. Porquê? Porque há a experiência do acolhimento das romarias aqui em São Miguel. Daí que está-se a fazer este trabalho. Já houve um pré-levantamento de famílias para acolherem jovens e de facto é cada vez maior o número de gente que se oferece para acolher estes jovens. Temos passado por todas as paróquias, participando das Eucaristias. No final da Eucaristia apresentamos a Jornada Mundial, apresentamos os dias nas dioceses. No adro, depois das celebrações, nós estamos com os jovens, com as famílias, explicamos o que é que são os dias nas dioceses e de facto está a haver já uma mobilização. E a presença dos símbolos ainda motiva mais. E a coisa está-se a tornar um pouco mais fácil do que aquilo que nós pensávamos. Nós estamos numa situação pós-pandemia, estamos numa situação de uma experiência que nunca foi vivida. E não são tantos os jovens que participaram das Jornadas Mundiais da Juventude, o que não facilitou muita coisa. Mas a caminhada está a ser feita com bastante incidência, com bastante entusiasmo e nós estamos agora, como comitê, está definido a participação das pré-jornadas em São Miguel e na Ilha Terceira. Temos de ter em conta a questão dos transportes, a questão dos alojamentos, as questões logísticas que outros dias não se conseguia, mas estamos a trabalhar e estamos a prever que no mínimo 500 jovens possam participar na nossa diocese. Muito bem, Padre Norberto, muito obrigado por nos ter feito aqui um bocadinho o resumo desta experiência muito marcante aqui no Arquipélago dos Açores. Vamos ficar agora com alguns momentos fortes desta reta final da passagem dos símbolos aqui pelo Arquipélago dos Açores, concretamente na ilha de São Miguel.
Entraram nos Açores pela ilha de Santa Maria e ao longo de um mês percorreram as 9 ilhas do arquipélago. Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude terminaram o seu itinerário açoriano na ilha de São Miguel, em Ponta Delgada, a envolver os jovens que os transportaram pelas ruas da cidade, mas sem esquecer também outras dimensões da fé, como são as romarias. Foi com a sonoridade das preces entoadas pelos romeiros que os símbolos chegaram ao Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres para a missa que assinalava o encerramento desta peregrinação. Dom Américo Aguiar lembrou o protagonismo dos jovens e a dinâmica que se sente a aumentar em torno destes símbolos com capacidade de renovação na Igreja. Há um crescendo efetivo. Aliás, eu já confessei aqui na Eclésia que as expectativas que eu tinha têm sido ultrapassadas de todos os modos e feitios naquilo que tem sido o viver da peregrinação dos símbolos nas dioceses do Sul e do Interior. Confesso que tinha poucas expectativas e já me confessei disso e volto a confessar 3 vezes no peito, porque de facto tem sido uma feliz e agradável surpresa o que o Espírito Santo de Deus pode fazer, não é? Na sua passagem por São Miguel, os símbolos não esqueceram os mais frágeis. O Comitê Organizador Diocesano agendou passagens por instituições que dedicam o seu esforço ao cuidado dos que, em virtude da sua condição, acabam por ser vítimas de exclusão social ou ficar na margem. A Casa de Estudo de São Miguel é um centro assistencial que pertence ao Instituto São João de Deus, da Ordem Hospitaleira de São João de Deus. É um centro que existe em São Miguel desde 1928 e que, ao longo de todas essas décadas, tem prestado apoio na área da saúde e principalmente da saúde mental a pessoas que nós entendemos ser aquelas mais fragilizadas e que necessitam do nosso apoio. É um centro que, ao longo de todo este tempo, tem-se vindo a adaptar, tem cumprido aquilo que são as normas e as regulamentações quer das organizações mundiais de saúde, quer dos planos regionais de saúde, dos planos nacionais, e que tem sabido evoluir e integrar nos seus serviços aquilo que são novas técnicas de intervenção e tudo o que seja assim desse género. Na Casa de Saúde São Miguel, do Instituto de São João de Deus, os símbolos levaram conforto e uma proposta de fé. Sendo uma instituição de cariz religioso e que presta apoio segundo um estilo carismático, o estilo carismático do nosso Santo Hospitaleiro de São João de Deus, é para nós muito importante tudo o que seja atividades que estejamos envolvidos neste tudo que é a Igreja. A vinda dos símbolos que foram oferecidos já pelo Papa João Paulo II, que já correram dezenas e dezenas de países, tocados por milhões de pessoas e que chegam até nós aqui no meio do Atlântico, para nós tem um significado muito grande e nós aquilo que tentamos potenciar ao máximo foi envolver toda a comunidade da nossa casa, todos os nossos colaboradores, todos os nossos utentes, para que eles também sentissem a importância deste momento. A par do carisma de São João de Deus, também as hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus estão em Ponta Delgada para concretizar o seu trabalho na área da psiquiatria e da saúde mental. Nós somos um estabelecimento de saúde pertencente às Irmãs Hospitaleiras. Estamos nos Açores desde 1966 e a casa foi inaugurada a 8 de dezembro de 1973. Prevalece áreas de intervenção da área da psicogeriatria, psiquiatria e deficiência intelectual. Nós estamos à volta de 180 doentes internados, 149 colaboradores, é uma família hospitaleira que faz parte dessa comunidade de Ponta Delgada e cada vez mais temos apresentado não só a área dos internamentos, mas também nas consultas de ambulatório em todas as áreas, psiquiatria, neurologia, psicologia, medicina interna. Queremos avançar com outros projetos na área da reabilitação psicossocial e penso que as irmãs têm tido uma presença aqui fundamental na região autónoma dos Açores ao longo desses anos todos. A Casa de Nossa Senhora da Conceição fez festa no acolhimento dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Hoje foi um dia diferente, não é? Que significado é que tem para uma casa como esta, a vinda destes símbolos de uma ocasião assim? Eu acho que tem um significado único, muito importante, muito perentório, ou seja, nós, para além de sermos descendentes, não é? E como sabem perfeitamente, da congregação das Irmãs Hospitaleiras, recebemos com muito carinho, muito amor, todo esse acompanhamento que tem feito pelos Açores, sendo a nossa instituição a última a fechar esse grande evento. Uma ocasião festiva para esta Casa de Saúde, onde técnicos e utentes se mobilizaram na sua preparação.
O povo açoriano, por característica, gosta muito de tudo o que é celebrações, e nós aqui em casa aproveitamos todas as situações para celebrar Santo Cristo, Espírito Santo, todas essas festas, e um momento destes para nós foi uma bênção. Termos connosco estes símbolos. Claro que seria impossível nós levarmos os nossos utentes e os nossos colaboradores a associar-se a uma celebração mais geral, de maneira que tê-los aqui connosco foi uma bênção. A Eucaristia, celebrada no espaço exterior da instituição, foi presidida pelo diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, que tem acompanhado cada instante desta peregrinação dos símbolos pelas dioceses de Portugal. Com muitas aventuras pelo meio, com programas que se tiveram que redefinir, com situações em que pura e simplesmente o que é que acontece? Ok, estávamos a pensar, mas houve mais um pedido para passar nesta instituição, ou naquela escola, ou naquela paróquia que tinha um programa pré-definido, mas afinal que teve que redefinir tudo porque era importante passar. Esta visita dos símbolos à Casa de Saúde de Nossa Senhora da Conceição foi o último acontecimento desta peregrinação dos símbolos pela Diocese de Angra. Instantes depois, os símbolos regressavam ao continente para continuarem o seu itinerário, agora na Diocese de Lamego, onde se encontram. Nós deixaremos de amar. E termina aqui o programa Eclésia, desta vez a partir da cidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores. Obrigado por ter estado connosco, tenha então uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.